Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e pelas emissoras públicas de todo o país. Vamos ao vivo até às 10h30 da noite. Lembrando sempre que estamos também transmitindo ao vivo pelas páginas da TV Brasil no Twitter e no Facebook. Os principais campeonatos estaduais do país começam esta semana. A bola rola também para a Copa do Nordeste, que começa agora na próxima terça-feira. A Copa São Paulo de Futebol Júnior já chegou às oitavas de final e temos surpresas nos jogos que aconteceram nesta e na rodada anterior. Na Flórida, lá nos Estados Unidos, tivemos a conquista do Flamengo, o primeiro título que o Flamengo levanta nesta temporada, o primeiro título internacional, primeira competição que foi jogada pelos clubes brasileiros na temporada de 2019. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro, ele que foi jogador de futebol, multicampeão por vários clubes do país e agora é técnico de futebol, René Weber. Conosco também no estúdio da TV Brasil, nosso convidado, o jornalista Fred Soares. E, como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Bom, o Flamengo contratou o Arrascaeta e pagou ao Cruzeiro mais de 60 milhões de reais. Foi a transação mais alta do futebol brasileiro envolvendo dois times daqui do país, não contando as transações, as vendas de jogadores para o exterior. Além disso, o Flamengo trouxe no ano passado o Vitinho por 44 milhões. Esse ano contratou o Gabigol, está pensando em Dedé, em Jorge, em Rafinha. 100 milhões de reais para gastar. Por conta disso, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte: o Flamengo tem a obrigação de conquistar um título relevante este ano? O Flamengo tem a obrigação de conquistar um título relevante esse ano? E como título relevante, a gente fala de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores ou Sul-Americana. São as opções que nós temos para você. Você participa em facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também mandando uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, que é o 21 971 48 9270. Está aparecendo aqui, ó, 21 971 48 9270. René Weber, prazer em revê-lo de volta aqui no programa. Quem senta no meio começa sempre. O Flamengo tem essa obrigação? Boa noite. Boa noite, Bocage, Márcio, Fred, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu acho que é fundamental, com o orçamento que o Flamengo tem, que ele ganhe um título importante, né? O passado, a antiga gestão, fez muito pelo futebol do Flamengo, organizou as finanças e agora pode investir numa equipe competitiva e por isso deve ganhar alguma coisa esse ano. Eu acho que tem uma obrigação de ganhar uma competição, sim. Se diz que tem a obrigação. Só para confirmar, porque você primeiro falou da necessidade, agora fala da obrigação. Beleza. Fred Soares, boa noite, prazer em vê-lo aqui também. Qual a sua opinião sobre a nossa pesquisa de hoje? Boa noite, Sérgio, boa noite, Renê, boa noite, Márcio. Olha, obrigação talvez seja uma palavra muito forte porque a gente está tratando de esporte, né? E o esporte tem um fator muito importante que é o imponderável, né? A equipe pode ir muito bem em todas as competições e em jogos chaves acabar falhando e perder a possibilidade de ser campeão. Eu diria que o Flamengo, com essas contratações todas, com o orçamento que tem, com a receita que tem, está impondo sobre si uma grande responsabilidade de conquistar um título que não conquista há muito tempo. Resultado de algo planejado, de um trabalho que foi feito, né? Primeiro, o Flamengo se recuperou do ponto de vista financeiro e administrativo, voltou a ser um clube relevante no mercado de transferências e o próximo passo, né, se o caminho natural for concretizado, é de conquistar um título. Agora, daí a dizer que é uma obrigação, é um exagero. Então, um voto para o sim, um voto para o não. Márcio Guedes. O Márcio, seu xará de Brasília, diz aqui, eu não sou Flamengo, mas até que começaram bem o ano vencendo a Florida Cup. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O Renato, que é do Rio de Janeiro, boa noite, amigos. O Mengão já deve um título relevante há 2 anos. A nova gestão está colhendo os frutos da gestão Bandeira, mas eu quero a Libertadores. O Daniel de Barra Mansa, mais cheirinho à vista, diz ele aqui. O Marcelo de Belém do Brejo, lá na Paraíba. Boa noite, Sérgio, e a todos os demais. Na minha opinião, o Flamengo tem a obrigação, sim, de ganhar um título esse ano, por tudo que está fazendo. E, por fim, Márcio Guedes, o Wilson diz assim, oi, boa noite, eu sou o Wilson. O Flamengo já está devendo chegar
contrata em nada, não ganha absolutamente nada, chega de cheirinho, é obrigação de ganhar. Ele fala de Macururé. Macururé? Macururé. Acho que o René já jogou lá, mas... Macururé? Macururé. Ceará. Ceará. Muito bem, Márcio Guedes. René, sabe onde fica Macururé? Não saberia. Também não saberia, nem o Fred Bahia disse também, que não. Não, você já falou Ceará, não vale chutar, fica na Bahia, Márcio Guedes. Tá vendo? Pô, fui da segunda, tá vendo? Boa noite. Então, o Flamengo tem essa briga... de stand-up ali, né? Bahia sempre segunda, plano Bahia, B, né? Minas e aí o resto. Plano B, né? Diga lá. Eu acho o seguinte, em tese, né, o Fred está certo, essa de obrigação no futebol é muito relativo e tal, porque o futebol tem aquele lado imponderável, mas eu acho o seguinte, pelo retrospecto recente do Flamengo, pela voz da torcida, pelo que o Flamengo está gastando com um time que já era bom e está ótimo, pelo menos no papel, pela qualidade do técnico Abel e pelo número de competições envolvidas aí, não é só uma, são várias competições. A Sul-Americana, cá para nós, hein? O Flamengo, em tese, não disputa, né? Sim, em tese disputa, mas poderá vir a disputar até, não? Pode, se for eliminado da Libertadores. Exatamente. Mas a Sul-Americana é quase que uma Libertadores de B, né? São times até relativamente fracos. Se o Flamengo, por acaso, vamos dizer que não dê sorte na Libertadores, nem no Brasileiro, nem na Copa do Brasil, nem no Carioca, vai lá, de repente vai para a Sul-Americana, também não ganha com esse investimento, aí eu vou te contar, aí é crise, né? Esse ano é crise. Então, eu acho sim que com essas colocações que você as competições que você colocou na mesa, para mim o Flamengo tem a obrigação de ganhar uma competição. Eu vou até além. O Flamengo, na minha opinião, a expectativa é de ganhar de mais de uma competição. Bom, até estou com... A gente fala muito de livros que são lançados aqui e o Edu Knaip, que é músico, ele lançou até um CD por conta dessa temporada, Vencer, Vencer, Vencer. Esse seria o lema do Flamengo esse ano, Vencer, 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 Renê? Já diz o hino, né? Bocardi, não há dúvida. Não há dúvida, porque nós temos que considerar uma coisa que é muito importante. O orçamento do Flamengo e de duas equipes, posso dizer o Corinthians e o Palmeiras, eles estão muito distantes dos outros clubes brasileiros. Então, é uma obrigação. Porque com esse orçamento, aí sim entra a gestão, entra o treinador, que é experiente, o Abel é um belo treinador, eles vão saber fazer do Flamengo uma equipe ganhadora. O Abel disse uma frase semana em algum jornal, que eu achei interessante. Ele disse que tem que detectar por que esse time do Flamengo, no passado, não deu a liga necessária e não é aquela equipe competitiva, brigona, podemos assim dizer, como deveria ser. Ele deixou... Então ele vai descobrir isso e com esse poder de compra e ele acertando nessa liga, a gente chama de liga, eu acho que o Flamengo vai buscar, sim, até mais do que um título. Nessa Florida Cup já deu para ver um pouquinho só que o Flamengo está com a preocupação mais de morder a bola, de diminuir espaço. Verdade. Até porque o pessoal está querendo ganhar a posição. Né? Exatamente. Então, eu acho que o Flamengo vai ser um time muito guerreiro também, como a torcida gosta. Além da qualidade técnica, estamos aí com uma boa fórmula. Né? Diga, Fred. Em cima do que o René falou, na entrevista coletiva ontem, o Abel... A gente vai falar daqui a pouquinho também do Abel. Já tratou de alguma forma sobre isso, né? Porque apesar da vitória, ele fez críticas ao time titular que entrou em campo no segundo tempo, dizendo que o time participou do jogo de uma forma pouco intensa, até um tanto desinteressada. E ali, de certa forma, você já vê a mudança de espírito do Flamengo, que no ano passado, na vitória ou na derrota, as coisas estavam sempre bem. A gente vai falar sobre o Abel daqui a pouquinho, mas, Márcio, você fala da obrigação. O PSG, por exemplo, hoje em dia talvez seja o clube mais rico do mundo. Ele teria, então, a obrigação de ganhar algum título que não seja o campeonato francês, porque também não ganhou. Bem, mas aí é o seguinte, é uma coisa do ano passado para cá, né? Então, e são menos competições, né? Num ano só lá. Quantas competições, por exemplo, o PSG disputou o ano passado? Além do francês, que ele tem ganho, né? São as duas Copas da França, né? A Copa que da ele já Liga, foi, inclusive, eliminado esse Exatamente, ano. Exatamente. Eu acho que o PSG também tem obrigação também de ganhar uma competição. Não, a palavra não é exigir demais de um clube de futebol? Não, acho que não. Se você tem um grande time, grande investimento, se eu sou dirigente, eu tenho um prazo, e tenho várias competições, e tenho um grande time, esse time não ganha nada, algo está errado, eu acho. Muito bem. Isso aí não é a verdade para todos os grandes times, não. É para times especiais que têm realmente um investimento altíssimo e grandes jogadores, veja bem. Porque, René, muito se fala que o futebol brasileiro, ou o campeonato brasileiro, é o mais disputado, exatamente pela grande quantidade de clubes com chances de ganhar. Você dizer que um clube, a gente pode incluir o Palmeiras nessa questão, é obrigado a ganhar, não é demais? O Bocardi é complexo, né? Mas a verdade é o seguinte, na questão do Paris Saint-Germain,
Evidentemente que gastando esses valores, se ele não ganhar, daqui a pouco não vai mais haver esse nível de investimento. O cara vai tirar o pé do acelerador. É negócio, né? É um negócio também, é verdade. Ingressos, patrocínio, enfim. Então, por isso que no caso do Flamengo, e o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo, né? Não adianta dizer que não, porque lá na Espanha nós temos o Barcelona, Real Madrid, coloca 1 ou 2 a mais, né? Na Itália, que já não tem mais aquele futebol do passado, porque também os investimentos foram reduzidos, né? O Milan não é mais o mesmo, quer dizer, o futebol italiano não é mais aquele que foi no passado, porque não contrata as grandes figuras do futebol. Então, quem investe pesado, como é o caso do Flamengo, eu considero, no Brasil principalmente, onde só tem 4 orçamentos, vamos dizer, parecidos com o Flamengo, ele tem que, no mínimo, ganhar uma competição de peso, né? Incluída essas que o Márcio e você já citaram. O Renê do Brasil tem uma característica curiosa, que é a seguinte: você tem várias competições paralelas que você tem que disputar. O Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tal. Então, chega um certo ponto, mesmo você com o timaço, você tem que ter prioridades. O Flamengo tentou, o ano passado, ganhar tudo ao mesmo tempo com o mesmo titular, time, né? Com o mesmo time. Isso é complicado, porque a concorrência é muito grande, os outros times não são bons também. O Grêmio já fez prioridades, no ano retrasado ganhou a Libertadores muito em função de ter abandonado praticamente o brasileiro. Então você tem que ter uma certa estratégia. Tem que escolher uma prioridade. Tem que ter uma estratégia. Mas o que a gente acabou vendo em 2018 foi o Palmeiras, né, adotar a técnica ou a estratégia de rodar o elenco, né? Porque tinha muito numeroso, o time A e o time B. Foi. E é uma coisa que, de certa forma, você vê agora o Flamengo pode fazer querendo isso. repetir. De repente entendeu? pode fazer. Não que seja uma fórmula, não necessariamente vá dar certo, entendeu? Mas ficou provado mais do que nunca a necessidade de ter um grande elenco, e não é só um grande elenco em termos de quantidade, de qualidade também, para que você possa poder disputar todos os títulos. E uma boa estratégia flexível também, que varia de acordo com o momento, com a circunstância. E com a condição do jogador. Exatamente, é uma coisa delicada, você observar todo o elenco, o momento certo e tudo e tal. Então é complicado, por isso que temos assim circunstâncias muito especiais aqui no Brasil. Só fazendo um registro aqui, o Roberto Souza Sone, que é do Rio de Janeiro, aqui no Facebook. O Renê é o sósia do Dorival Júnior. Já te disseram isso, né? Já falaram. É verdade. Mas, Bocardi, fazendo arredondando bem esse assunto do Campeonato Brasileiro, enfim, eu acho que é importante salientar isso. As equipes europeias, independente da importância da Florida Cup, que é um torneio que é mundialmente... agora, todo mundo faz isso. Há anos eu fiz um amistoso lá, eu estava no São Paulo, na comissão técnica, um amistoso com o Bahia, eles tinham voltado da China, onde por compromissos de patrocínio, a China tinha que ela promover a cerveja Paulaner. E tinham acabado de chegar, ou seja, na primeira semana da pré-temporada, isso era o mês de agosto, se faz isso. Mudou também a preparação física e mudou o treinamento. Os treinos mudaram. Tudo que a gente, na minha geração, por exemplo, alguns anos atrás, aquela preparação longa já não existe mais no futebol. Você tem que pensar no jogo de domingo. O treinador, hoje, ele entra numa equipe, ele tem que pensar no próximo jogo, daqui uma semana. O Flamengo, com 6 dias, eu queria falar sobre isso, com 6 dias de treinamento, né, e contando aí já com o primeiro jogo, enfrentou equipes no ápice da forma, independente de terem os titulares ou reservas. O Ajax, no primeiro jogo, eu vi o jogo, o 2-2, depois venceu nos pênaltis. Nós temos uma capacidade de adaptação muito grande e de qualidade técnica. Onde se viu isso no segundo jogo, no jogo do Flamengo na final, então? A diferença do futebol é o jogo individual, é o mano a mano, 1 contra 1, e isso o Brasil tem. Os europeus, evidentemente, no ápice da forma, é um torneio sem muita importância, né, no contexto mundial, mas nós temos que ressaltar isso. A qualidade do jogador brasileiro e das organizações... Mas, Renê, o que você fala... Então, vamos parar com a peixe. Não, porque a gente vai falar de Florida Cup. Eu quero fazer uma observação rápida, que é o seguinte, a gente está muito baseado nisso nas últimas Copas do Mundo. Porque a habilidade do jogador brasileiro, e chega na hora das grandes decisões, isso aí tem perdido para a organização e para a intensidade do futebol europeu. Você tem preciso cuidado com isso também. Perfeito, né? Mas isso aí, estamos de pleno acordo. Agora, é um assunto que nós temos que discutir, nós treinadores também, eu faço parte desse grupo, que nós estamos trocando ideias diariamente, enfim, temos um grupo. É importante isso aí. O que nós perdemos? Onde está esse elo perdido, vamos usar essa palavra aí, do futebol? É um assunto muito mais amplo do que propriamente a seleção brasileira na Copa do Mundo. O grupo, o vestiário, a intensidade, o nível, né? Se a organização ganhasse
com tanta diferença, por que eles vêm aqui buscar o Suárez, o Messi e o Ronaldo? Claro, a base está aqui, assim, a habilidade está aqui. Então está aqui. O que nós precisamos ter é boas gestões. O futebol brasileiro, ele erra nas gestões. Não erra na qualidade dos profissionais que trabalham, eu me refiro a todos envolvidos aqui, a crítica da imprensa, a mídia, os treinadores, Mas os erra na jogadores. estratégia dos técnicos durante as competições também, porque o Tite errou na estratégia nessa última Perfeito. Copa do Mundo. É uma análise já um pouco mais ampla do que E a estava na gente Copa está do Mundo. fugindo do tema direto aqui. Não, mas na é verdade. pesquisa. Mas no contexto do futebol, a gente tem que analisar isso todo aí. Porque há sempre uma rivalidade, Europa e Sul-América. Os dois maiores continentes que vencem tudo. E isso deve ser discutido. Eu acho que nesses torneios, assim, a gente pode ter um parâmetro disso. Então a gente vai parar com a pesquisa por aqui. Lembro a você, o Flamengo tem a obrigação de conquistar um título relevante este ano, facebook.com/no Mundo da Bola Oficial e o nosso WhatsApp que é o 21 971489270.